Graça e paz aos irmãos. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Daniel, capítulo de número 5. Vamos ver a partir do verso de número 1. Assim diz a palavra do Senhor. O rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres e bebeu vinho na presença dos 1000. Quando estava bebendo o vinho, Belsazar mandou trazer as taças de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que o rei, seus nobres, suas mulheres e concubinas o usassem para beber. Então trouxeram as taças de ouro que foram tiradas do templo de Deus que estava em Jerusalém. E o rei e seus nobres, suas mulheres e concubinas beberam nelas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão humana que escreviam no reboco da parede do palácio real, de frente ao castiçal, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então a fisionomia do rei mudou e seus pensamentos o perturbaram, suas pernas ficaram fracas e seus joelhos batiam um no outro. E o rei gritou para que trouxessem adivinhos e astrólogos e os prognosticadores, e o rei disse aos sábios da Babilônia: quem ler essa inscrição e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e terá um colar de ouro no pescoço e será o terceiro governante no reino. Então vieram todos os sábios do rei, mas eles não puderam ler a inscrição nem declarar a sua interpretação ao rei. O rei Belsazar ficou muito perturbado com isso, e sua fisionomia mudou e seus nobres estavam perplexos. Até aqui, vamos fechar os olhos, vamos orar mais uma vez. Deus de amor, Pai querido, mais uma vez te agradecemos, Senhor, por essa noite. Pedimos que a tua voz, Pai, seja manifestada agora, Senhor, no nosso interior. Os nossos ouvidos não escutem mais o zum, Senhor, da rua, ou do meu vizinho aqui sentado ao meu lado, e que não seja também a voz do pregador, Senhor, esse instrumento que vos fala, mas que seja, Deus, a tua voz a falar nos nossos corações, para que sejamos, Pai, acrescentados por tua palavra nessa noite, para que sejamos impactados, Pai, pois carecemos, Deus, de conhecer mais e mais do Senhor, de termos as tuas direções para a nossa vida e para a nossa família, Pai. Por isso eu peço ao Senhor, Deus, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós e nos abençoe nessa noite. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui no capítulo 5 do profeta Daniel, nós encontramos uma história muito interessante, muito curiosa, em um momento em que as pessoas festejavam e, de repente, apareceu um dedo estranho. E é sobre esse dedo estranho que nós vamos falar essa noite. Imagina você estar numa festa de casamento e de repente, no meio da celebração, ou talvez no meio da dança, como é que chama aquela dança que as noivas fazem com o noivo lá? A valsa, né? Tem até o sonho de valsa, né? Não sei como é que eu esqueci. Mas de repente lá no meio daquela valsa aparece uma mão cujo dedo começa a escrever na parede. As pessoas ali ficaram muito assustadas, foi uma cena pavorosa. A Bíblia diz que o rei, o Belsazar, mudou seu semblante quando viu aquilo, seus convidados todos ficaram inquietos, porque isso não é normal, querido. Ou na sua casa você vê mão, né? A não ser que você seja da família Adams, que tem uma mãozinha andando por aí, apareceu uma mão e começou a rabiscar ali a parede. Meus irmãos, o que eu queria dizer para você nessa noite é que essa festa que acontecia, essa festa que o rei Belsazar fez, não era uma festa comum. A Bíblia diz que ali naquele lugar ele adorava deuses de ouro, de prata, de madeira, de bronze, de todas as formas que o homem tinha capacidade de construir alguma coisa ali para adorar. Naquele lugar estava sendo adorado. Então havia ali uma adoração a deuses não conhecidos, ou seja, não deuses algum, mas ao invés de adorarem ao Senhor, o Deus Altíssimo, estavam ali adorando a imagens,
a uma série de coisas que estavam ali presentes. Seria só isso, meu irmão? Não. Essa festa era uma festa que não era uma, como nós conhecemos hoje, uma festa que dura 3 horas, 4 horas. Aquela festa de arromba que chega até às 5 da manhã. Esse tipo de festa que o rei fez naquela época, e não foi a primeira, mas uma de muitas, eram festas que duravam dias, às vezes semanas. E nessa festa, meu querido, as pessoas bebiam, e bebiam muito, bebiam a ponto de se embriagar. E para continuar bebendo, elas saíam do ambiente da festa, iam lá vomitar, e voltava para beber mais e mais e mais, e voltava, punha tudo para fora, e agora bebe mais e mais e mais. E no meio de toda essa bebedeira, as pessoas já perdendo a razão, perdendo a consciência, perdendo a sanidade ali naquele meio, homens já depravados, totalmente alucinados com o efeito da bebida, começavam então a praticar todo tipo de abominação naquele lugar. Ali onde se fazia uma festa, acontecia, na verdade, uma grande orgia. E orgia na íntegra do significado da palavra. Ali naquele lugar, os homens pegavam as mulheres que estavam ali e mantinham relações sexuais por dias, bebendo e tendo relações sexuais. Não suficientemente contentes, deixavam as mulheres e pegavam as mulheres dos outros. E ainda assim o apetite parecia não ter saciado. Deixavam então as mulheres e começavam agora a ter relações com homens. Mulheres com mulheres, homens com homens. E no meio de toda aquela baixaria, toda aquela falta de vergonha, você pensa, acabou por aí. Não acabou, meu irmão. Havia ali também a prática da zoofilia. Não sei se você entende esse termo, mas é relação sexual com animais. Homens e mulheres mantendo relações sexuais com animais. Com bichos, cavalos, cachorros e uma série de coisas. Ali naquele meio, não suficientemente contente com toda aquela situação terrível, eles começavam a praticar a necrofilia. Necrofilia é o ato sexual com um cadáver. Pessoas morriam ali no meio daquela festa, de tanto se embriagar, de tanto beber, ou eram mortas para exatamente a prática sexual, e ali o cadáver no chão. Pensa que lugar terrível, meu querido. As pessoas todas desnudas, andando por aí, mostrando as suas coisas, e do seu lado alguém ali, um homem com um homem, do lado um com um cavalo, ali na frente um outro pegando um cadáver, mantendo relações sexuais. Era essa abominação que estava acontecendo ali naquele lugar, que foi narrado aqui pelo profeta Daniel. E infelizmente não para por aí. Também havia prática de pedofilia. Crianças que tinham a sua inocência violada, os seus corpos violados por um bando de malucos. O rei, nessa altura, já estava, como se diz, para lá de Bagdá, já não via mais nada, já não tinha mais percepção das coisas. E nessas condições, dias a fio, depois de festa atrás de festa, de diversão atrás de diversão, que o mundo chama de diversão, pessoas malucas dizendo palavras tão chulas, piadas sem graça, comentários infelizes, e as pessoas rindo, e rindo sem saber do que estavam rindo, e riam sob o efeito de álcool, de tão loucas que estavam. Nessas condições, veja, meu irmão, no capítulo 5, no versículo 1, a Bíblia diz que haviam 1000 dos senhores de Belsazar naquele lugar. 1000 homens foram convidados para essa festa. Não tinha pouca gente, não era uma festa restrita, havia 1000 homens, fora as concubinas e mulheres, e toda aquela turma, aquela multidão de gente se pervertendo, dias a fio. Nessas condições, de repente, aparece uma mão solta, cujo dedo começa agora a escrever na parede. E quando o rei olha para aquilo lá, ele fica desesperado.
devia estar lá desnudo, essa imagem foi retratada, alguns pintores fizeram quadros sobre essa cena, e você vai encontrar lá o rei Belsazar com aquele troço na cabeça, que eu não sei o nome, uma espécie de um chapeuzinho que os árabes usam, com roupas, e olhando para a parede com uma cara de ó. Irmão, com certeza não havia ninguém ali que estava vestido. E aquela mão começa então a rabiscar na parede 4 palavras. E quando o rei olha aquilo, primeiro que se impressiona com a cena de uma mão rabiscando a parede, e ele lê aquelas palavras porque ele tinha condições de lê-las, não era em um idioma desconhecido. E agora, lendo aquelas palavras, ele chama os sábios, ele chama feiticeiros, ele chama adivinhadores, ele chama qualquer um que conseguisse dizer para ele o que estava acontecendo ali, porque ele ficou muito perturbado, diz a Bíblia. E chegam lá os sábios, talvez muitos deles já estivessem ali no meio daquela fanfarra toda, e chegam lá, tentando passar uma água na cara para ver se tinha um instante de lucidez, e leram, e disseram para o rei, rei, entendi nada não. Não tenho a menor ideia do que está acontecendo. E o rei fica indignado, ele diz, senhores, quem descobrir, quem conseguir interpretar esse negócio para mim, eu vou torná-lo terceiro no reino. Eu vou dar uma roupa de púrpura e vai vestir um colar de ouro, sinal de autoridade. E as pessoas olham para aquilo lá e falam, ih, rei, a oferta está boa, mas não deu certo não. Não entendi o que está escrito ali. E se continuássemos lendo o texto, nós iríamos ver ali que havia uma senhora ali, provavelmente a mãe de Belsazar, a mãe, no meio daquela orgia toda. Que coisa inimaginável, meu querido. E ela olha e fala para o seu filho, para Belsazar, muito provavelmente é a mãe dele, e ela olha para ele e diz, olha, escuta, na época do teu avô, a Bíblia chama de pai aqui, mas Belsazar não é filho de Nabucodonosor, tá? Isso é um costume. Assim como a Bíblia diz que Jesus é filho de Davi, a gente sabe que o pai terreno, né, ou padrasto de Jesus é José, mas a Bíblia chama Jesus filho de Davi. Da mesma forma ele diz, olha, o teu avô Nabucodonosor teve uma época um sonho. E esse sonho ninguém conseguiu descobrir senão uma pessoa que foi trazida ali de Judá na época em que seu pai foi lá e arrebentou com aquela cidade. Aquele homem conseguiu interpretar. E a Bíblia diz, no livro de Daniel, que as pessoas se referiam a Daniel como alguém que tinha um espírito excelente. Se referindo ao Espírito Santo do Senhor, querido. Havia a presença de Deus sobre Daniel. E a mãe dele então disse, olha, ô Belsazar, eu recomendo que você chame Daniel, porque ele vai saber o que está acontecendo aqui. E ele não pensa 2 vezes, chama ele e fala, é você que é o Daniel, você que é o cara aí. Meu, é o seguinte, eu vou te fazer terceiro no reino. E ele fala terceiro no reino por uma razão meio óbvia. Ele é filho do rei, ele não é o rei. Mas ele é o co-regente do reino, então ele é o segundo. Por isso que ele oferece o terceiro cargo de maior poder no reino babilônico ali. Ele fala, eu vou te fazer terceiro, por terceiro. Você vai ganhar ouro, você vai ter poder, você vai ter um monte de coisa. E Daniel para imediatamente o que ele está falando, demonstrando um desinteresse muito grande. Não estou interessado no teu ouro, não estou interessado em nada do que você tem para me oferecer. Mas eu vou te dizer o que está acontecendo aqui. Daniel começa a contar agora para Belsazar algo que Deus está promovendo ali naquele lugar. No meio de toda aquela bagunça, veja, Daniel não estava lá. Daniel foi chamado até aquele lugar. E no meio de toda aquela bagunça, Deus começou a mover naquele lugar e a mover a sua mão poderosa, riscando aquelas paredes. E depois que ele diz todas essas coisas, ele diz, rei Belsazar, há algo iminente da parte do Senhor. Iminente quer dizer, está prestes a acontecer. E ele diz, tá bom, Daniel, mas me fala logo o que significam essas 4 palavras. Foram 4 palavras que a gente encontra no capítulo 5.
no versículo 24. Que diz assim: então aquela parte da mão que traçou o escrito foi enviado por ele, por Deus. Esta é a frase que foi escrita: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Essas são as 4 palavras. E esta, versículo 26, é a interpretação. Mene significa Deus contou os dias do teu reino e pôs fim nele. Tekel, foste pesado na balança e foste achado em falta. E Pérez, que é o Parsim, só que Parsim é o plural de Pérez, o teu reino está dividido e entregue aos medo-persas. A primeira palavra que está escrita aí é Mene, e ela é repetida, Mene, Mene. Essa palavra Mene significa contar, somar, enumerar. E 2 vezes ela aparece, demonstrando a forma intensa como Deus contou e enumerou todas as coisas acerca do reino de Belsazar. A segunda palavra é Tekel, e que quer dizer peso, ser pesado, por isso aí a balança. E a tradução de Daniel para ele diz o seguinte: você foi pesado, Belsazar. O teu reino foi pesado. Você foi provado, mas não foi aprovado. Foi encontrado falha em você. E a última palavra, o Pérez, ou Parsim, que estava em plural, o teu reino está dividido e entregue aos medo-persas. Essa palavra significava divisão. Pérez era dividir. E Daniel mostra para ele o seguinte, falou, olha, o teu reino está prestes a ser totalmente dilacerado. Já era, acabou a tua existência. Acabou o teu reinado. Deus contou, Deus foi lá e pesou todas as coisas. Deus viu tudo o que você fez. Deus levou em consideração o teu reinado, as tuas práticas, meu querido, e botou numa balança. Só que não foi suficiente, você não foi aprovado. E por que não foi aprovado? Segundo aquela mão que escreveu na parede, o teu reino está sendo dividido. Perdeu o reinado. Tempos atrás, no capítulo 2 de Daniel, Nabucodonosor tem um sonho, e nesse sonho tem uma visão de uma estátua, e uma estátua de cabeça de ouro, de braços e ombros de prata, a parte de bronze e até chegar aos pés de barro. E de repente uma rocha solta-se de uma montanha, sem nenhuma motivação humana, sem nenhuma máquina, mas ela sozinha se desprende e voa na direção daquela estátua, e quando ela acerta, ela arrebenta, acaba com aquela estátua. E Nabucodonosor fica muito preocupado com o sonho, com a visão que tem, e aí Daniel vai mais uma vez, é chamado, e ele interpreta, dizendo que, olha, Nabucodonosor, Deus deu a você condições de reinar, Deus te deu glória, Deus te deu fortunas, riquezas, Deus quem deu. Foi por isso que o reino babilônico foi e levou cativo Israel consigo, porque Deus deu essa autorização. Mas depois do teu reino, Nabucodonosor, depois da Babilônia, virá um povo inferior ao seu, que tomará o teu lugar. E depois virá um outro povo inferior a esse segundo povo, que vai tomar também o lugar dele. E há uma sequência até que venha essa rocha e destrua tudo. E nesse momento em que Daniel fala com ele sobre os escritos feitos à mão, e uma mão totalmente sobrenatural que escreve na parede, é exatamente o cumprimento da primeira etapa do sonho, da visão que teve Nabucodonosor, que foi interpretado por Daniel. E o que nós tiramos de mensagem aqui, meu querido, sobre esse contexto de Belsazar, é muito simples. Primeiro, é o domínio e a soberania que Deus tem sobre todas as coisas. Os reinos, de crentes ou não crentes, estão todos na mão de Deus. Não há quem esteja fora, não há quem possa resistir às ordens e o domínio do Senhor. E os babilônicos viram ali ruir numa única noite, porque em seguida do texto que nós estávamos lendo,
nós vamos ver que os medo-persas invadem ali aquele lugar onde estava Belsazar e essas 1000 pessoas, que era uma espécie de palácio de verão que eles estavam. E ali é invadido. E não só a Bíblia diz que naquela noite tudo se acaba no reino babilônico, como também os historiadores, os arqueólogos comprovam que houve uma batalha sem nenhuma violência. O reino foi subjugado, Babilônia foi subjugada sem resistir a nada. E sabe por que não resistiu? Porque estava todo mundo peladão, bêbado e não sabia nem o que estava acontecendo. E Deus disse a Belsazar: o teu reino acabou. O reino não era nem dele, era do pai. Mas o pai era um bundão que estava em algum lugar do mundo e ele estava lá como o co-regente. E aí ele perdeu o reino do pai dele, inclusive. A Bíblia diz que naquela noite ele foi morto. Há uma iminência da parte de Deus, direta, e há aquela manifestação na parede demonstrando algo do Senhor que é iminente, ou seja, está a ponto de acontecer. E quando nós olhamos para as coisas, os eventos desse mundo, meu irmão, só falta agora aparecer a mão, riscando as paredes das igrejas, riscando os palácios aí de presidentes e todas as pessoas, demonstrando a iminência da volta de Cristo. Mas a igreja está dormindo, meu querido. A igreja não despertou para a necessidade de acordar para a sua missão. A igreja observa essas coisas e é uma mera telespectadora. Ela está lá sentada, às vezes, no seu camarote, vendo o mundo passando. Como diz aquela banda, estava à toa na vida e, como é que é? E vi a banda passar, como é que é? Música? Quem sabe aí? Olha os crentes aí ouvindo música secular. Como é a música? Ainda foi o amor, ainda bota a culpa no amor, né? Estava à toa, o amor chamou para ver a banda passar. Ah, meu querido, a igreja esqueceu a sua relação com o seu noivo e está de relação agora com o mundo. Ao invés de o seu noivo, o seu amor chamar para assistir as coisas passarem, a igreja está lá com o mundão. Meu irmão, você achou horrível essa cena dessa festa? De ver pessoas ali dilaceradas ali, inclusive outros ali se abusando sexualmente de cadáver, outro ali com animal, essas coisas. Não entra na cabeça de uma pessoa que tem o mínimo de civilidade uma coisa como essa. Mas se você achou horrível, eu queria dizer que talvez a tua vida esteja pior. E é sobre essas coisas, sobre esse dedo estranho que finalmente aparece no meio de uma festa, que nós vamos falar nessa noite. Recentemente, para quem acompanha jornal, viu a história de uma menina que, sei lá quantos anos tem, 15, 16, que foi estuprada. E foi estuprada por, se eu não me engano, 30 pessoas. 30 homens. Aí você diz, que mundo é esse? Aí eu parei para assistir o noticiário, interessado em saber como estão as questões de política, e a turma só fala desse troço aí, dessa menina. Aí eu fui assistir a tal da delegada, que eu não sei o nome, não sei quem é, ela disse, olha, o exame do, como é que chama, corpo de delito? Né? Foi feito e não foi encontrado nenhum tipo de hematoma, nenhum tipo de arranhão, ou seja, ela não apresentou nenhum tipo de resistência. E aí começaram a questionar se ela estava sendo estuprada ou se ela estava, como estavam essas pessoas todas aqui, no meio de uma orgia. E não vem ao caso se estava ou se não estava, acho que é um problema dela, ela faz o que ela acha que deve fazer com as coisas dela. A questão toda, meu irmão, perceba a perversidade com que esse mundo está caminhando. E eu fico pensando nos pais dessa menina. O que passa na cabeça dos pais dessa menina? Principalmente depois dos noticiários, porque se isso era constante, se era frequente, como disseram, não deve ter sido a primeira vez que aquilo aconteceu. E aí suscita uma série de discussões, aí aparecem feministas e um monte de coisa, aí está aquele alvoroço. O que eu queria falar sobre isso é bem simples. Esse tipo de agressão, às vezes acontece dentro de casa. Aí você fala, o quê? Na minha casa não tem.
Meu irmão, eu estou para te dizer que eu acho que tem, viu? Agressões físicas, agressões verbais, agressões de outras naturezas dentro da nossa própria casa. E aqui, pera lá, estou falando com pessoas, crentes, servos e servas do Senhor. Aleluia? Ou tem alguém que ainda não aceitou Jesus? A gente fala apelo aqui no final, hein? Tem alguém aí? Ainda não, né? Percorrendo os olhos aí, eu acho que todo mundo já está encaminhado. Dentro das nossas casas. Agora, como é que você agride uma pessoa dentro de casa? Eu vi nesse mesmo programa a turma comentando sobre maridos que exigem ter relações sexuais com as suas esposas. Ué, não é direito dele? A Bíblia não diz que o corpo dela pertence a ele e o corpo dele pertence a ela agora? E o cara exigiu, só que ela não quis. E aí ele foi e tomou a força. O marido, geralmente, o homem, né? É mais forte, é mais, às vezes, um pouco maior que a mulher, segurou, dominou e executou. Sabe o que é isso? Isso é estupro, meu irmão. Dentro de casa. Agora, vamos sair um pouquinho do aspecto sexual, porque não é só aí que isso acontece. Mas eu queria destacar para você, talvez, a da maior situação que acontece dentro de casa. E é homem com mulher, e é mulher para com o seu marido. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo de número 21. Quem achou, diga amém. Assim diz a palavra do Senhor. A morte e a vida estão em poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Agora vai comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, os versos 36 e 37. Digo-vos que no dia do juízo, os homens terão de prestar contas de toda palavra inútil que proferirem. Porque pelas tuas palavras será absolvido, e pelas tuas palavras serás condenado. Meu irmão, citei 2 versículos aqui só para você. A Bíblia tem inúmeros. Se você for no capítulo 3 de Tiago, Tiago vai falar e descrever um monte de coisas acerca desse simples pedacinho de carne chamado língua, que nós temos dentro da boca. Amém, né? A sua está dentro da boca aí, aleluia, né? Porque tem gente que tem a língua tão grande que tem que enrolar e prender para trás, assim, às vezes, né? Citei só 2. A Bíblia tem inúmeros versículos que falam sobre a língua. E lá em Tiago, ele diz que uma pequenina faísquinha de nada, assim, de fogo, é capaz de incendiar uma floresta inteira. Um navio desses enormes, que são conduzidos com a força do vento, são facilmente manipulados pelo leme, que é uma pecinha desse tamanho, perto do barco, que fica lá embaixo. Quando o cara gira o leme, vira aquele barcão daquele tamanho. Dizendo exatamente sobre o poder da língua, o poder das coisas que são ditas. Meu querido, talvez você nunca tenha esbofeteado o teu marido ou nunca tenha esbofeteado a tua esposa com a mão. Mas com palavras, talvez tenha sido o tempo inteiro. Talvez a agressão, e essa que consome, que mata devagarinho, essa que aos poucos vai sufocando e acabando com uma relação que às vezes parecia ser tão promissora, mas essa língua que não para de jeito nenhum, ela é avassaladora, ela tem avançado, meu irmão. E sabe o que ela tem produzido? Ela tem produzido morte. A Bíblia diz, a morte e a vida estão sob o poder da língua. Eu queria dizer para você que muitos lares têm sido destruídos. Casamentos, às vezes de anos, têm sido destruídos pelo descuido simples do uso da língua. Talvez o fato da gente ir para casa, depois de um dia cheio de trabalho,
depois de ouvir um monte de baboseira de chefe, de cliente, seja lá do que for, de no caminho vem um cachorro e faz xixi na tua perna, aí você está andando, passa um carro na poça e joga água em você. Você vem tão nervoso, chega em casa e se acha no direito de descontar nas pessoas que estão dentro da tua casa. Primeira coisa que eu queria te dizer, todas as palavras inúteis, segundo o Senhor Jesus, você terá que prestar contas diante do Senhor. E pelas tuas palavras, ou você é absolvido ou você é condenado. Presta atenção, querido. Não é um profeta qualquer dizendo, não é o pastor, é o Senhor Jesus quem está dizendo essas palavras. Então o peso, meu querido, é incomparável. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na língua. O poder está na tua língua, meu querido. Você quer mudar uma situação? Começa a profetizar. Eu vi uma vez um homem pregando sobre casamento e ele dizia o seguinte: mesmo que a tua esposa não esteja com o cabelo bonito, meu filho, fala que está bonito aquele trem, porque você está profetizando. Um dia vai ficar bonito. Mas não fala que está feio. Não dá essas mensagens horrorosas. Não diz qualquer coisa. Parece tom de brincadeira. Porque é um exemplo simples, falando sobre a situação ali física, né? Como é que está ou como é que não está. Mas o fato é que as pessoas têm se achado no direito de descarregar as suas particularidades, porque não trataram com Deus. Se acham no direito de agora despejar no seu cônjuge. Se acham no direito de despejar nos seus filhos. É gritaria para tudo que é lado. É palavrão, palavras que não se usam nem em lugares impuros como esse, que estava Daniel quando foi chamado. Às vezes isso é o dia a dia da tua casa. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Se você achou horrível essa situação de carnificina, de prostituição que estava ali, o rei Belsazar, às vezes a tua casa é um lugar pior. É mais fétido do que aquele lugar. Você sabe por quê? Porque ali, meu irmão, existe a presença do Senhor. Se você está aqui nessa noite é porque você conhece Jesus. E se você conhece Jesus, como deixa proliferar dentro da tua casa essas pestes que impregnam e cada vez mais corrompem? O poder da vida e da morte estão na língua. E segundo Provérbios, aquele que gostar desse negócio vai comer do fruto dela. Então, se você tem colhido, meu irmão, coisas ruins, comece a reparar no que você tem dito. O que você tem para dizer que ofende, guarda para você. Resolve com Deus. Ora para que Deus te dê sabedoria na hora de falar. Ora para que Deus te faça morder a língua se precisar. Mas para que você não diga as coisas que não acrescentam, que não edificam. Porque muitas das vezes é você quem tem promovido. A turma bota a culpa no diabo. A turma fala que o diabo está invadindo e está não sei o quê. Meu irmão e minha irmã, a tua língua, a tua língua foi proferido o poder da vida e da morte. Poder tamanho que, segundo Jesus, por conta destas palavras, você será colocado diante de um tribunal para ser pesado. Belsazar foi pesado. A Bíblia diz que colocaram ele numa balança, colocaram ele, as suas ações, o seu governo, a sua forma de reinar, a sua religiosidade, a sua espiritualidade, tudo foi colocado numa balança. E a Bíblia diz que ele foi pesado e reprovado. Quantas pessoas, meu irmão, têm sofrido em casa? E aqui, se me permite, eu estou incluído, tá? Não tem esse negócio de que o pastor não passa por... Pastor é o super-homem. Super-homem, meu irmão, só existe no mundo da Marvel lá. Eu acho que até é da Comics ou da Marvel? É desses aí, ó. É da Comics. Super-homem só existe lá. Não tem aqui. Aqui existem pessoas que são lavadas e remidas no sangue de Jesus. E que das mesmas dificuldades que você padece, padeço eu também. E aqui estou compartilhando com você algo que Deus colocou no meu coração para mim. Não é só para você. Toda a palavra de Deus, meu irmão, ela serve para todos. A palavra de Deus, ela é direcionada às vezes no particular, mas ela é para o uso coletivo. É para benefício da igreja. Então perceba que
Às vezes, você não está estuprando a tua esposa ou você não está estuprando o teu marido, mas você tem, com agressões verbais, aniquilado a existência, a fé, os sonhos, o coração, tudo dessa pessoa. E deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe qual que é o produto disso? A ruína, é a morte. É isso que você espera para o teu casamento? Sabe por que muita gente se dá mal nessas coisas? O casamento deixou de ser um lugar onde um se ampara no outro e passou a ser, sabe o quê? Um ringue de batalha. Virou agora, sabe o quê? Um lugar onde as pessoas se agridem. E é na hora de conversar, ao invés de dar um bom dia, olá, meu amor, tudo bem? A primeira coisa que acontece é já levantar a guarda. O que é? Chamou, o que você quer? E assim vai. E no meio de palavras e mais palavras, agressões e mais agressões, o Espírito Santo, meu irmão, tem estado ali e alertado pacientemente a cada um de nós. Mas infelizmente nem todos, meu irmão, têm se atentado para essas coisas. E começam agora a carregar um peso, a carregar um fardo. E cada vez mais começam a se inclinar, porque começa a pesar. E se inclinam, e se inclinam. E quando menos percebem, já não tem mais a condição de levantarem os olhos ao Senhor. A Bíblia diz, olha para os altos. É de lá que vem o teu socorro. Mas tem gente que não consegue mais olhar para cima. Porque a sua casa virou um ringue. É um cenário de guerra e batalha o tempo inteiro. Agressão, palavras duras o tempo todo. Quantas vezes você disse eu te amo para o teu cônjuge? Ou para o teu filho? Estamos falando aqui de marido e mulher, mas é a mesma coisa para os filhos. Quantas vezes você disse? Às vezes para soltar um eu te amo, ou eu chamar de amor, ou chamar de benzinho, ou de qualquer coisa que seja carinhosa, parece que você está indo contra você, aquele negócio é tão difícil de sair pela boca, quando já não virou automático, já não tem mais efeito. Porque são palavras repetidas ao vento. Existe hoje, meu irmão, no cenário dos lares, uma rivalidade muito grande. Onde o marido tenta prevalecer sobre a esposa e a esposa tenta prevalecer sobre o marido. E é um pé de guerra que não tem fim, não para aquele negócio. Não se sonha mais junto, agora é o meu sonho, agora é o seu sonho. O que você faz com o seu dinheiro, o que eu faço com o meu dinheiro. O que eu faço com a minha vida, o que você faz com a sua vida. Esqueceu aquela coisa de unidade, meu irmão, de ser uma coisa só, uma só carne. Você sabe por quê, meu irmão? Porque dia após dia, às vezes eu e você, temos tido mais prazer nas coisas do mundo, nas coisas terrenas, do que das coisas de Deus. Dia após dia, é o apetite sexual que vai perdendo pelo cônjuge, é o desejo de conversar, o simples ato de sentar à mesa e conversar que já não tem mais. E assim, como um efeito em cascata, as coisas vão acontecendo e vão acabando, vão se esfriando. Há uma rivalidade muito grande. Meu irmão, minha irmã, o sonho que Deus colocou no teu coração, para a tua casa, para a tua família, é para ser sonhado junto. Esse negócio não é seu, só seu. Sai daqui, não quero você aqui, não quero... É para ser sonhado junto, é para ser vivido junto. Maridos preocupados porque esposas ganham mais. Esposas preocupadas porque seus maridos gastam e fazem isso com dinheiro, porque não sei o quê. Meu irmão, é uma composição de fatores que degeneram, é nocivo, é fatal para o casamento. E aí quando você enxerga aquela situação de que eu não estou afim de ir para casa hoje, você sabe o que é isso? Já é o produto. Já aconteceu. Não tenho prazer de sentar em casa e sentar à mesa com a minha família. Meu irmão, na igreja muita gente se faz de bonito. Muita gente veste uma couraça de crente, de cristão, e começa a conversar naturalmente com as pessoas, mas por dentro está inteiro corroído. Comigo e diante dos irmãos, a falsidade cabe. Não é devida, mas você consegue.
se engana. Mas Deus, que observa todas as coisas, esse não se engana. E aí fica aí, né, na frente do pastor. Outro dia eu vi um pastor pregando, ele foi pregar em Belém, sei lá eu que igreja que é. E ele disse que ao final da pregação, ao final do culto, veio um casal cumprimentá-lo lá da igreja, abraçou, conversaram, ele falou que ele se sentiu tão bem, pessoas tão agradáveis, pessoas tão aparentemente dispostas, sabe? Gente que faça chuva, faça sol, pelo menos essa era a imagem. Pai, estamos aqui firmes no Senhor, precisar, conta comigo. Foi esse casal virar as costas e se distanciar. O pastor da igreja foi conversar com esse pastor que era convidado e disse, olha, eu estou trabalhando com esse casal aí. Inclusive peço as suas orações por esse casal. Eles estão passando um momento muito difícil. Ele está preso em pornografia, eles têm uma dificuldade financeira, ela já traiu ele, e começou a contar uma série de coisas que aconteceram naquele casal. Meu irmão, na igreja, é muito fácil chegar aqui, levantar as mãos e adorar o Senhor. É muito fácil chegar aqui, dar as mãos e sentar próximo, porque senão as pessoas ficam perguntando, ei, aconteceu alguma coisa? Você não quer aquele zum na sua orelha? É muito fácil. Agora é virando aqui, passando por essa porta, ao entrar no carro, no ônibus, no jegue, a pé, sei lá como é que você vai para casa, que as coisas já começam a voltar à normalidade, né? Você deixa o estado normal e passa para o estado crente. Aí do estado crente volta para o normal e aí é aquele inferno desenfreado dentro de casa. Meus irmãos, faz um tempo já que Deus vem conversando com todos nós, inclusive comigo, para que a gente se atente aos detalhes da nossa casa. Que importância tem você ser a pessoa mais bem-sucedida desse mundo, sendo que se perguntar para tua esposa como você é, ela não teria coragem de dizer na frente das pessoas, ou se tivesse, seriam palavras terríveis que seriam ditas de você. Que ganho se tem em ter uma carreira de sucesso, uma carreira linda, e seus filhos que não conseguem conversar com você? Qual é a vantagem que você tem em ter uma Ferrari na garagem, né? Eu queria. Em ter uma Ferrari na garagem, ter 35 milhões de dólares na conta da Suíça, e sei lá um monte de coisa, sendo que em casa, no lugar onde você deita para dormir, põe a sua cabeça no travesseiro, você não tem paz. Qual é o ganho que o homem tem? Então, as tribulações dessa vida, as situações que a vida impõe para todos nós, meu irmão, certamente nós vamos passar por elas. Ninguém aqui é mais bonito ou mais feio, mais magro ou mais gordo, que se elimine dessa lista. Mas todos passarão por situações na vida. A diferença é que Deus te deu uma família, para que juntos, sonhando juntos, os obstáculos sejam vencidos. Você não é sozinho, você não é autônomo, você que tem a sua família. Agora há uma rivalidade tão grande, aquela intenção de só ela falar alguma coisa que eu vou falar que é não. Fala aí. Não vou fazer. Porque às vezes o cara está morrendo de vontade. Às vezes é um convite, vamos lá tomar um açaí, né? Ninguém me chama. Vamos lá tomar um açaí? Não. Falar não só para contrariar aqui. Porque aqui quem manda sou eu. Quem manda aqui sou eu. Ou ao contrário. A esposa chamando, o marido chamando para alguma coisa e a mulher diz não. Ou diz sim, para ir contra, só para criar uma situação de tensão desnecessária. Meu irmão, o poder da vida e da morte, Deus condicionou a língua. Não é que a língua tem uma varinha mágica, não. Mas as palavras que são soltas, que são ditas. Perceba, meu irmão, o teu problema não é o teu cônjuge. O teu problema não são os teus filhos. O teu problema não é o teu chefe. O teu problema se chama você. O dia que você se olhar no espelho, você vai encarar ali, qual é o teu problema. Davi percebeu isso. A duras penas, mas percebeu. Todos conhecem a história do rei Davi.
Todos sabem que ele estava lá, no seu palácio, bonitão, e de repente ele viu uma janela aberta e naquela janela, atrás daquela janela, estava uma mulher tomando banho. E a ocasião, como diz o mundo, faz o ladrão, né? Estava lá o outro, lá coçando as coisas lá, e olhando para a janela dos outros. O que está ali olhando para a janela dos outros? O que você tem que ver com as coisas do vizinho, meu irmão? Mas ele estava ali, olhando para a janela. E por outro lado, a doida estava lá tomando banho com a janela aberta, meu. Você gosta de tomar banho? Com as portas abertas, com as janelas abertas, tudo aberto? Por que aquela mulher estava tomando banho com a janela aberta? E aí ele viu. Ela viu que ele viu. E aí começou. Aí ele chamou. Ela aceitou. E aí o que aconteceu? Ele fez o que fez. Adulterou com aquela mulher. Não suficientemente contente, ele vai e agora chama o marido de volta porque ele percebe que ela ia parecer grávida. Que ele não se precaveu, fez besteira, falou, agora já viu, né? E olha, meu irmão, rei Davi, um estrategista, um militar, uma pessoa servo de Deus, conhecedor dos preceitos bíblicos, grande maioria dos salmos que nós lemos na Bíblia são salmos davídicos, ou avídicos. E esse homem, chamou Urias e chamou ele para que ele ficasse de férias. Fica de férias. Ele falou, que de férias, rei? Está todo mundo em campanha militar, eu vou ficar de férias. Ele falou, então vem cá que você vai comer um banquete. E ele se sente mal. E Davi, finalmente, vendo a teimosia de Urias, vendo que aquele lá era uma pessoa íntegra, nas suas mãos ele põe a estratégia da sua própria morte. Diz, leva lá para Joabe, e Joabe faz o que estava escrito, põe ele na linha de frente e ele é assassinado, morre em batalha. Veja, por 2 vezes Davi pecou contra Urias. Primeiro pelo adultério com a sua esposa e segundo pelo assassinato de Urias. Davi. Beleza. Aí Joabe manda uma carta para o rei dizendo, rei, morreu um monte de gente. E como ele sabia que Davi ia ficar furioso em saber das muitas baixas que tiveram ali naquela batalha, ele pôs lá e pontua para o rei o seguinte, além de toda essa renca de morreu, também morreu teu servo Urias. É como se fosse uma senha. Quando ele ouvisse isso, ele ia entender. E Davi começa a ficar nervoso quando ouve aquela história dos soldados, está tudo perdendo, e aí alguém vira e fala, mas rei, também morreu teu servo Urias. E aí Davi muda de postura. Mas tudo bem. As coisas acontecem. Na batalha se mata, se morre, é normal, né? Isso acontece. Quantas pessoas morreram naquele dia só por conta do pecado de Davi? E aí finalmente vem o profeta e diz a ele, conta aquela história de que uma pessoa muito rica pegou a única ovelhinha, o cabritinho que o outro tinha lá e tomou para fazer um almoço para o seu convidado. E ele fica louco e diz, esse cara tem que pagar 4 vezes mais, aplicou a lei, e ele tem que morrer. E o profeta diz, esse cara é você, Davi. Naquela hora, naquele instante, Davi percebe o que estava acontecendo com ele. Davi não terceirizou a sua culpa. Penso eu que é daí que vem a grande consideração que se tem por Davi como um homem segundo o coração de Deus. Não só por suas vitórias, suas batalhas, são tanta coisa. Para mim é pelo coração de Davi de reconhecer as suas fraquezas. E no Salmo de número 51, que descreve exatamente esse momento que Davi passa, ele diz o seguinte para Deus, Deus, me faz ouvir alegria, me faz ouvir regozijo, porque só isso já vai fortalecer, já vai animar os meus ossos que foram esmagados. Ele estava se sentindo esmagado. Quando Deus começa a trabalhar na minha vida e na sua vida, meu irmão, em situações como essa, a mão poderosa de Deus, meu irmão, ela vai sobre a sua vida. Não pense você
que Deus é um Deus que não presta atenção na vida dos seus filhos. Não pense você que Deus observa essas coisas seguindo em curso na sua vida e que nada, absolutamente nada vai acontecer. Uma hora, meu querido, a casa cai. Uma hora vai aparecer uma mão nas paredes da tua casa e vai começar a rabiscar lá. Mede. Foi somado, foi contado, mas na balança não foi aprovado. Pensa-se que pode seguir uma vida à vontade, como no bel prazer das coisas. Segue, meu irmão, se você achar que deve. Não é essa a recomendação do Senhor. E nessas condições, Davi se sentiu ali esmagado, com seus ossos todos quebrados, porque Deus vai, meu irmão, agir na vida dos seus filhos. Porque Deus é pai, e pai que ama. Muita gente confunde Deus com o seu amigão. Lógico que é. Deus nos chama assim. Na Bíblia ele diz que não vos chama mais de servo, mas agora de amigos. Mas além de ser o teu amigo, Deus continua sendo o teu Senhor, querido. Nunca deixou de ser. O teu Senhor e o teu Salvador. E na condição de Senhor e de Salvador, Deus permanece sendo justo, querido. E na sua justiça, Ele vai colocar os pingos nos is na sua vida. Não há nada que esteja oculto que não vai ser iluminado pela luz do Senhor. Passa-se dia, entra-se dia, mas vai chegar a hora. Davi viveu a vida à vontade, fez o que fez, e passou-se muito tempo desde que ele finalmente tinha matado Urias lá na guerra, porque foi o que ele fez. Não foi com as suas mãos, mas foi com a sua ordem que ele foi morto. Mas quando chegou o determinado momento, a casa caiu. Belsazar viveu uma vida à vontade. Estava lá adorando a deuses de tudo que é jeito. Estava lá fazendo orgia. Estava seguindo a vida achando que pode fazer do jeito que quiser e ignorando o Deus Altíssimo. Volta lá para Daniel no capítulo 5, por favor. Verso 20 diz: Mas quando seu coração se exaltou e seu espírito se endureceu para agir arrogantemente, foi derrubado do seu trono real e a sua glória lhe foi tirada. Ainda falando de Nabucodonosor, o avô de Belsazar. Ele foi expulso do meio dos homens e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais. E sua morada foi com os jumentos selvagens. Deram-lhe grama a comer como os bois, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que reconheceu que o Altíssimo Deus tem domínio sobre o reino dos homens e constitui sobre ele a quem quer. No verso 22, mas tu, Belsazar, agora é com você, Belsazar, tu que és seu filho, verdade, neto, né? Não humilhaste o teu coração, embora soubesses de tudo isso. Mas te elevaste contra o Senhor do céu, pois as taças do templo dele foram trazidas à tua presença, e tu, os teus nobres, tuas mulheres, tuas concubinas, bebestes vinho nele. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem, mas não glorificaste a Deus, em cuja mão está a tua vida e de quem são todos os teus caminhos. Então a você, Belsazar, você, sabendo de todas essas coisas, simplesmente ignorou. Simplesmente você seguiu um caminho errado, por sua conta e risco. Você usou, Belsazar, os utensílios do reino, os utensílios da igreja, para se embebedar com todas aquelas pessoas, com todos aqueles porcos que você chamou para fazer essa orgia. Você usou coisas sagradas para realizar coisas profanas. E porque fez tudo isso, não suficientemente contente, foi lá e adorou outros deuses. Aí aqui, um parêntese só, muita gente pode dizer, mas eu não adoro ninguém, eu só adoro Jesus. Meu irmão, o dia que você entender o que é idolatria, você vai perceber quanta coisa que você às vezes faz de errado. E foi adorar outros deuses que não ouvem, não veem, não conseguem falar, não pensam, são estátuas ali inúteis, inanimadas,
Mas o Deus Altíssimo, em cuja mão está a tua vida, meu irmão, a esse Deus você não glorificou. Então perceba, meu querido, que no contexto aqui de Belsazar, que é onde grande parte da igreja, infelizmente, se insere, são pessoas, meu irmão, que ouvem e não estão nem aí para as coisas que estão ouvindo. É impressionante. Sabe aquela pessoa convicta? Eu vi uma vez um sujeito que era ateu. Eu li isso em algum lugar, eu ouvi em algum programa, não lembro. Que ele era tão convicto do seu ateísmo, dentro da igreja, tá? Depois eu explico isso. Tão convicto do seu ateísmo que no momento ele se banhava ali naquele rio lá da Índia, que eu não sei o nome lá, o Granja, sei lá, que trem lá, aquele rio enorme, sujo, poluído, que a turma joga cadáver lá dentro, lava roupa lá dentro, toma banho lá dentro, faz xixi lá dentro, faz tudo lá dentro, que lá é um grande vaso sanitário. Ele se banhava lá todos os dias e achava que aquela água era purificada, que ele se purificava fazendo aquilo lá. E um dia chegaram para ele e falaram, você não tem nojo dessa água, não? Ele falou, lógico que não. Isso aqui serve para minha purificação. E o cara disse para ele, falou, não, amigão, você está enganado. Quer ver? Coletaram um pouquinho de água e levaram para um laboratório que ele estava junto. E quando ele viu a quantidade de micróbios, bactérias e sujeira e um monte de lixo que tinha naquela água, ele ficou tão nervoso que ele catou uma pedra e quebrou o telescópio. Eu não quero saber. A água é pura, a água é santa. Sabe o que é isso? Cabeça dura. Gente que está lá, está vendo, está ouvindo, está lá um outdoor enorme na frente da sua cara, mostrando as coisas, e ele não quer saber. Tem muita gente dentro da igreja ateu dessa forma, porque ateu tem dois tipos de ateu. Tem o ateu clássico, que é aquele que não acredita em Deus de forma alguma, e tem aquele ateu que é um tipo de ateu que está dentro da igreja. Ele conhece, mas continua não acreditando que Deus é capaz, continua não acreditando que Deus faz, continua não acreditando que um dia a sua casa vai cair. Acha que as coisas podem seguir normalmente. Meu querido, queria te dizer algo. Na tua casa, certamente há algo da parte de Deus iminente para acontecer. Assim como houve nessa festa. Deus não se agrada de ver os seus filhos andando em lugares que não são para eles. Deus não se agrada de ver os seus filhos pronunciando coisas que não foram feitas para ele pronunciar. Deus não se agrada de ver os seus filhos nas práticas das quais já foi liberto. As coisas passam, o tempo vai passando e a impressão que se tem é que nada está acontecendo. Deus está tão longe lá no céu, preocupado com tanta coisa acontecendo nesse mundo inteiro, nesse universo todo, que Ele não está olhando para a minha vida, mas Ele está olhando para a sua vida. Você pode me enganar, eu posso te enganar também. As pessoas conseguem conduzir a sua vida de uma forma bem bonita. E ainda na igreja, ainda tem a capacidade tão grande, porque é só falar 3, 4 palavras certinhas, é só ter ali um jeito diferente de orar, que a turma acha que é o sujeito mais espiritual que tem. Mas por dentro é sepulcro caiado, é seco, não tem nada para oferecer. E sabe o que acontece com esses? Estão lá, e a igreja está tudo indo no embalo. Só que chegará um dia, e esse é mover de Deus, meu irmão, em que aquele dedo estranho, que apareceu no meio de uma festa, vai aparecer também na tua vida e na tua casa. É por isso que os filhos de Deus, meu irmão, foram chamados para caminhar na santidade. Sede santos, pois eu sou santo, diz o Senhor. Os filhos de Deus foram chamados para andar segundo o padrão do Senhor. Se fosse para ser segundo o padrão do mundo, não tinha sido chamado para ser filho de Deus. Só que aonde você tem andado? Por onde você tem passado? São os lugares onde você se sente à vontade de falar de Jesus e de falar da presença de Deus está aqui comigo. Se você não tem a paz de dizer essas coisas, talvez esse lugar não seja apropriado para você. Se você não se sente em paz de ter uma conversa com Jesus, falando do jeito que você fala, talvez essas palavras não sejam mais apropriadas para você. Mas a vida continua. O tempo está passando. E muitas pessoas, mesmo aparecendo grandes alertas de Deus na sua frente, continuam lá, como aquele cabeça dura, achando que aquela água é pura, é santa,
Está lá imunda, comprovado, mas ele continua achando que lá está tudo certo, está tudo bem. Meu irmão, Davi, quando foi repreendido, ele entendeu da parte de Deus. Uma das coisas que Davi disse para Deus, ele disse o seguinte: Senhor, o Senhor não está interessado em holocaustos. Porque se tivesse, eu te ofereceria um monte. Eu teria condições de vir aqui fazer inúmeros sacrifícios para o Senhor, mas o Senhor não está interessado em sacrifício. O Senhor não está interessado na minha religiosidade. O Senhor não está interessado na minha capacidade de conduzir, de fazer, de qualquer coisa. Mas Davi, quando finalmente entendeu da parte de Deus, ele disse que um coração contrito, essa oferta Deus não recusa de jeito nenhum. Um coração arrependido, um coração sincero que reconhece. Davi disse: eu nasci no pecado, da minha mãe no pecado, lá no seu ventre eu fui gerado. Eu pequei contra o Senhor, Deus, e só contra ti eu pequei. Ele reconheceu a sua condição. Enquanto não houver reconhecimento, meu irmão, não existe arrependimento. Enquanto você persiste em achar que a culpa é do vizinho, porque foi a mulher que tu me deste, porque foi esse trabalho aqui que fica aqui tá de madrugada, porque tantos motivos, você vai continuar caminhando no erro. Por isso que eu te disse, meu querido, teu problema não é seu esposo, tua esposa, teu problema não são os teus filhos, não é o trabalho que você tem, o teu problema se chama você. Quando você se olhar no espelho, você vai entender. E no Salmo 51, Davi diz para Deus: Deus, como fruto, troca esse meu coração, me dá um coração novo. Restitui em mim um espírito inabalável, Deus. Porque o problema não estava lá com Betseba, não estava com Urias e com os outros, estava com Davi. E se tem algo que todos os dias, você e eu temos que pedir ao Senhor, todos os dias, se chama perdão. Porque nós somos falhos, meu irmão. Todos os dias a gente deixa um rabinho em algum lugar. Todos os dias essa minha boca ofende alguém. Todos os dias essa minha boca aqui maltrata os da minha casa. Todos os dias eu lanço palavras de maldição sobre a minha própria família. Todos os dias. Davi disse: Pai, me dá um coração novo. Restitui em mim um espírito inabalável. Ele não disse: troca essas pessoas que estão em volta de mim. Mas ele disse: troca o meu coração. É você que precisa de uma tratativa de Deus, meu irmão. Sou eu. Somos nós. Nós que precisamos prevalecer, como cantamos aqui, sobre o monte de Sião. Quantas pessoas que no primeiro vento, na primeira chacoalhada, desabam, meu irmão. Desabam. Onde está a fé? Onde está o conhecimento? Tudo que gerou até aqui foi construído em cima da areia. Mas o caminho da restauração, porque Deus é um Deus de restauração, meu irmão, se chama arrependimento. Não tem outra forma de você ser regenerado na sua vida. Não tem outra forma de Deus restituir, porque Deus restitui sim. Os anos que foram perdidos nessa sua insensatez, nessa maluquice, nessa intenção sua de ser o que prevalece, ser o dono da razão e todas as coisas, de ter uma língua que fala mesmo e doa quem doer, todo esse tempo que foi perdido, Deus é poderoso para restituir muitas e muitas vezes mais. Deus é poderoso para trazer vida e trazer à existência aquilo que foi morto por suas palavras. Deus é poderoso para levantar as coisas que foram destruídas, às vezes, pelas suas próprias mãos, meu querido. Mas essas coisas, a restituição, a regeneração, ela só vem a partir do arrependimento. Davi, ali naquele instante, se arrependeu, reconheceu a necessidade de ser perdoado, de ser renovado. Se tem uma coisa que acontece nessa terra, nesse mundo, é um troço chamado envelhecimento. Tudo o que a mão do homem produz, envelhece. E tudo aquilo que envelhece, demanda reforma, meu querido. As coisas vão ficando velhas e precisam ser renovadas. As coisas vão ficando obsoletas e precisam ser trocadas por coisas novas. Assim Deus nos fez. E assim nós temos a necessidade de renovar a nossa mente, como diz Paulo em Romanos.
Assim nós temos a necessidade de pedir a Deus que troque o nosso coração, meu querido. As pessoas têm profetizado coisas terríveis sobre a sua própria vida. Às vezes não tem ideia de que estão falando isso da sua própria casa, na sua própria família, porque é um momento de raiva. Pessoas dizendo, você vai me trair, vai não sei o quê. Às vezes, meu irmão, essas palavras não têm absolutamente fundamento nenhum, mas começaram a produzir sementes. E sabe quem plantou? Não foi o diabo, não. Você é um sem vergonha, você é aquilo, você é aquele outro e tudo mais. Coisas iminentes estão para acontecer na tua casa, meu irmão. Toma postura e posição diante de Deus para que aquela mão não risque, colocando que você foi pesado e não foi aprovado. Para que você não passe, meu irmão, pelo calvário do sofrimento. Mas hoje, nessa noite, o caminho do arrependimento está aberto, está disponível para mim e para você. Deus deixou aberto o caminho da graça. Para que assim como Davi encontrou o caminho ali e foi restaurado, renovado, porque Deus fez essa obra de milagre na sua vida, eu e você possamos passar pelo mesmo caminho. E a partir de hoje, a partir de já, escrever uma nova história na nossa casa, na nossa vida. Quando a Bíblia diz que o velho homem morreu, meu irmão, ele está morto. Para você de ficar lá com o desfibrilador lá, e tentar ressuscitar aquele bicho lá. Deixa aquele troço morto lá, meu irmão. Não assume a velha carapuça. Permanece firme no Senhor. É por isso que Paulo diz, alegrai-vos sempre em Jesus. É no Senhor a nossa alegria. A minha alegria não está nas coisas que eu tenho, nas coisas que eu faço, nas coisas que eu posso. A minha alegria está no Senhor. E mais uma vez vos digo, alegrai-vos. Agora, quanto crente aí para baixo, deprimido e por coisas, circunstâncias da vida, meu irmão? Não está fácil, claro que não. Mas quando a gente observa as coisas que Cristo passou por mim e por você, a gente começa a entender que essas coisas terrenas não têm valor nenhum. E tudo isso é passageiro, meu irmão. E vai chegar um momento que da mesma forma como você entrou e não trouxe nada, você vai sair e não levará nada. Então tudo isso não tem valor nenhum. São coisas secundárias, mas o que importa é a presença de Deus, é a tranquilidade, a paz no coração, a paz na nossa casa e na nossa família. E como é difícil, meu irmão, como é difícil a gente olhar e segurar essa língua. Como é difícil, meu irmão, nessas situações em que a gente se entende como aquele que resolve as coisas, eu preciso botar um fim nessa história. Meu irmão, você precisa começar a orar. Você precisa colocar os seus joelhos no chão e começar a interceder. E orar na vontade de falar, morde uma toalha e vai orar, meu irmão. Mas não pronuncie as maldições que têm passado por sua cabeça. Permita ser tratadas por Deus. Permita ser renovado, meu irmão. Se renda, meu irmão, aos pés de Cristo. Se renda, se entregue por completo. Esse negócio de um pé no mundo e um pé na igreja não funciona. Não funciona. Aquilo que é de Deus e aquilo que é do mundo pertence ao mundo. E o mundo jaz no maligno. Essa vida de ambiguidade, essa dubiedade na sua vida, sabe o que vai produzir em você? Insatisfação. E a tua insatisfação cada vez mais vai fazer com que você pronuncie coisas que não são adequadas. E você vai começar a proferir. Porque o poder da vida e da morte foram dadas à língua. A partir do momento em que você assume as palavras que Cristo lhe ensinou e me ensinou, de que nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar, o seu reino em primeiro lugar, nós vamos entender que todas as outras coisas são secundárias. E em exercício de buscar a Deus em primeiro lugar, o seu reino, a sua obra, a sua vontade, meu irmão, todas as demais coisas serão ajustadas. Eu conheço muitos testemunhos de gente que não tinham a mínima condição de realizarem boa parte dos seus sonhos, mas se preocuparam com os sonhos do Senhor. E porque fizeram isso, Deus realizou os seus sonhos. Não foram elas não tinham capacidade, mas Deus fez. Eu não sei o que você tem sonhado, mas em nome de Jesus que seja algo em conjunto com a sua família. Não seja mais você pensando no eu, mas em conjunto. E entender o caminho do arrependimento, para que finalmente
essas coisas todas sejam renovadas na sua vida. E quando renovadas, meu irmão, continua perseverando. Porque o que tem de crente, sem vergonha, salafrário, que é só ser abençoado, pica o pé vai embora e some, volta para o mundão de onde achou que veio, não está escrito. Agora, a vida com Deus, meu irmão, ela demanda persistência. Ela demanda perseverança. Se eu perguntasse aqui quantos estão orando por algum propósito, objetivo, seja lá o que for, espiritual, material, há quanto tempo estão orando, meu irmão? Eu vou ouvir gente que está orando há 5, 10, 12, 5 dias, muitos anos. Persistência. Porque não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Agora, a coisa mais fácil do mundo é levantar as mãos e dizer: então, Deus que cuide das coisas, porque eu não quero nem saber de mais nada. Nessa noite, em nome de Jesus, o meu convite para você e para mim é que a gente busque o caminho do arrependimento. Reconheça a sua falta de condição. Reconheça a sua situação de pecaminosidade. Porque sabe o que vai acontecer? Isso não vai mudar, não. O bem que você quer fazer, talvez você não consiga. E o mal que você não quer, certamente você vai conseguir. A persistência, meu irmão, é algo que deve estar presente na nossa vida todos os dias. Prosseguir e conhecer a Deus. Conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Dia após dia, uma nova experiência, uma nova condição. E não se salta de um dia para o outro, de uma condição de miséria, de pobreza espiritual, da noite para o dia, numa condição de abundância, de agora virou o homem mais espiritual do mundo. Não. Isso é um caminho progressivo. E ao tempo de Deus essas coisas vão acontecer, por isso demanda persistência. Tem muita gente que, eu estou orando, faz 5 minutos estou orando e nada acontece, não vou parar de orar então. Persistência, meu irmão. Entre pelo caminho do arrependimento. Porque tem muitos que estão na igreja e são ateus, dentro da igreja. Porque não acreditam que Deus é capaz de fazer. Não acreditam mais que as mãos poderosas de Deus, dela saem virtude, que podem curar uma enfermidade, que podem restaurar uma situação. Muitos ateus. Então, meu irmão, em nome de Jesus, pelo caminho do arrependimento, nós seremos regenerados, restaurados. E essas coisas todas que tornam a nossa casa tão terrível, fétida, lugar inaprazível, o caminho do arrependimento vai fazer com que tudo isso seja transformado pelas mãos do Senhor. Só existe uma forma, meu irmão, é se arrependendo. Porque essa história de que peca hoje, peca amanhã e peca depois, Deus não... Deus, tá até de brincadeira com Deus. O senhor sabe que agora deu um escorregãozinho aqui, hein? Deus, de novo, hein, e tal. Meu irmão, você se acha malandro, espertão. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem te criou conhece muito mais você do que você. Deus sabe quando você está de brincadeira ou não. Então, nessa noite, querido, em nome de Jesus, que todos nós encontremos o caminho do arrependimento. Hoje. Não é amanhã, não é vou pensar, não é talvez, é hoje. Se você é filho de Deus, se você é nascido de novo, a voz do teu Senhor, a Bíblia diz que as ovelhas ouvem e reconhecem a voz do seu pastor. E não é o pastor que está aqui a pregar, mas é Cristo, nosso pastor, dizendo: arrependa-se, toma a tua cruz e me siga. Negue-se a si mesmo. Deixa essas coisas da vida que não tem valor nenhum e começa a dar importância às coisas do reino. Porque essas sim têm valores. Você deixa de ajuntar aqui e começa a juntar lá nos céus. E o simples fato de você prestar atenção nessas coisas vão promover mudanças gigantescas na tua casa, na tua vida, na tua família. O simples fato. Enquanto você ignora as palavras de Deus, o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo e as mãos do Senhor às vezes vêm escrevendo e decretando juízos sobre a vida de muita gente. Nessa noite, querido, para a honra e glória do Senhor Jesus,
encontre o caminho do arrependimento. Amém? Fica de pé. Nós vamos orar.